Deputados aprovam um projeto que permite a servidores públicos autorizarem ou não desconto em folha de pagamento de valores referentes à pensão alimentícia. Mais de 4 milhões de pessoas não concluíram a educação básica no estado do Rio. Previsão para orçamento do estado em 2023 chega a 102 bilhões de reais. E Mecanismo Estadual de Combate à Tortura realiza 11º seminário anual. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Mais de 4 milhões de pessoas não concluíram a educação básica no estado do Rio. Esse foi o número apresentado pelo deputado Flávio Serafini durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj. A reunião desta quinta-feira discutiu a educação básica no Plano Estadual de Educação. De acordo com o parlamentar, o Rio de Janeiro não criou políticas públicas para garantir o direito à educação. Além disso, o atraso para aprovar o plano fez com que o Rio de Janeiro ficasse desatualizado em relação aos demais estados. O Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais de educação são o principal instrumento de planejamento da educação brasileira. O Rio de Janeiro, infelizmente, está há anos atrasado com o seu plano estadual de educação. Hoje é o único estado do Brasil que não tem um plano estadual de educação em vigor e a gente precisa votá-lo para que a gente tenha metas a serem perseguidas de melhoria da qualidade, de universalização do acesso, de inclusão, de melhorias das condições. Ainda mais no estado em que tem trocas permanentes de secretário, é fundamental que a gente tenha um documento que dê à educação um caráter de política de Estado, uma referência em que todos têm que seguir. A deputada Marta Rocha demonstrou preocupação em relação aos impactos na educação por conta da pandemia. E acompanhei de perto o que representou a pandemia para os alunos da rede pública. Isso se repercutiu tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Acho que o traço maior da desigualdade social se deu exatamente na área da educação. Eu poderia dizer que 3 dias depois de decretado o isolamento, a rede privada iniciou suas aulas de ensino remoto e imediatamente a gente assistia os adolescentes, as crianças, assistindo aula em casa com todos os recursos da tecnologia e do apoio familiar. Na rede pública isso não aconteceu, agravado inclusive, que essas crianças e adolescentes não tinham qualquer apoio tecnológico e também muitas delas em situação de insegurança alimentar, que não foi imediatamente suprida pela área da educação, seja do Estado ou dos municípios. A alta rotatividade na Secretaria de Educação do Estado, a desigualdade entre a rede pública e a rede privada durante a pandemia e a implementação do novo ensino médio foram destacadas pelos membros da comissão. O desafio do financiamento, o desafio da inclusão, o desafio da revisão da reforma do ensino médio, o desafio do atendimento a crianças de 0 a 3, quem sabe no Rio de Janeiro. Esse é o ano do centenário do Darcy Ribeiro, quem sabe voltar a sonhar com uma proposta de educação integral no ensino fundamental. Então os desafios não são poucos. Eu quero ressaltar que desde o COED, que é o Congresso Estadual de Educação, de onde surge esse plano, até hoje, algumas coisas importantes aconteceram pelo meio do caminho e na votação do plano a Assembleia vai ter que levar isso em conta. A pandemia é uma delas, Enfim, o novo Fundeb é outra questão, a reforma do ensino médio é outra. Então, assim, a Assembleia terá que ter muito cuidado, acho que a matéria não será votada esse ano ainda, mas iniciar os debates agora, para em 2023 a Assembleia votar um projeto, um plano bem estruturado, compreendendo que ele vai ser meramente transitório, já pode ser um salto razoável nesse esforço de planejamento da educação no nosso estado. O Mecanismo Estadual de Combate à Tortura realizou nesta quinta o seminário anual sobre o tema. Entre os assuntos abordados estava o massacre do Carandiru, que continua vivo na memória pelas 111 mortes ocorridas, e o que tem sido feito no estado para minimizar a tortura em instituições públicas. Foi o 11º Seminário Anual do Enfrentamento à Tortura. Experiências e a prestação de contas do trabalho do mecanismo foram debatidos. O mecanismo, criado por lei em 2010, inspeciona presídios, carceragens nas delegacias, comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos, com o objetivo de averiguar se as políticas públicas estão sendo cumpridas. Desde o início da pandemia até agora,
houve uma redução do número de encarcerados, que hoje está na casa de 45 mil presos e 1.000 menores, que estão em medidas socioeducativas. O compromisso de prevenção e combate à tortura tem que ser de todos nós. E até porque ninguém está livre de ser preso, seja presidente, governador, deputado, qualquer pessoa pode ir para a privação de liberdade. Então essas pessoas, quando estão lá dentro, sabem o que é a tortura. Os resultados são fundamentais, porque exatamente são espaços fechados, muitas vezes são as chamadas instituições totais, é que é preciso um olhar de fora, um olhar de legalidade, um olhar de contemplação de direitos, enfim, e de realmente promoção de dignidade da pessoa humana. São 15 instituições e organizações da sociedade civil que compõem o comitê. Dentre elas, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, dentre outras entidades. Para especialistas, o resultado final na área poderia ser melhor se os investimentos em educação e cultura fossem maiores. É necessário cada vez mais investimentos na educação, investimentos na cultura e numa cultura que difunda valores que são os valores da nossa Constituição. Os valores de preservação da dignidade humana, contrários à violência que seja praticada como uma covardia. Então, investir recursos públicos, é importante também esse debate aqui na Assembleia Legislativa, que aprova o orçamento público do nosso Estado, em cada vez mais se fortalecer essa área, mesmo entre agentes públicos, investir na sua qualificação, nos seus cursos nessas áreas, né, de formação social, né, de direitos humanos. O outro tema abordado foi o massacre do Carandiru, que esse ano completou 30 anos, quando 111 presos foram mortos pela Polícia Militar Paulista na invasão na Casa de Detenção de São Paulo. Em 3 décadas, a lembrança continua na memória das pessoas e poucos avanços aconteceram na área. O que a gente identifica ao longo desses 30 anos é que o processo de impunidade que esteve naquele momento e as escolhas políticas que foram feitas, eles produziram um encarceramento massivo, o aumento dos problemas, a reprodução dos problemas que levaram àquele massacre, né, a continuidade de um massacre que se expande pelo Estado brasileiro inteiro, e do incremento desses processos que produzem violência, né? Então, na verdade, a gente tem a produção de algumas políticas, como a política de prevenção e combate à tortura, da estruturação de um sistema nacional com muita resistência, que não está estruturado e foi quase desmontado, mas um processo que se mantém materialmente na vida das pessoas. O parecer da Comissão de Orçamento para a Lei Orçamentária de 2023 aumentou em 5 bilhões de reais o valor da receita líquida do Estado em relação à mensagem enviada pelo governo. O novo texto, que segue para votação em plenário, terá receita e previsão de despesas da ordem de 102 bilhões de reais. A Comissão de Orçamento aprovou por 6 votos a 1 o parecer do relator, que incluiu no texto final 3.848 emendas apresentadas pelos parlamentares. Apenas 81 emendas, ou 2% do total, foram rejeitadas pelo relator. O projeto enviado pelo governo previa receita líquida de 97 bilhões, mas os técnicos da comissão conseguiram incrementar o valor total em mais 5 bi, chegando a 102 bilhões. O aumento se deu em 3 frentes. Ampliação do imposto de renda retido na fonte, segundo dados da Secretaria Estadual de Fazenda. Aumento nos royalties e participações de petróleo. E crescimento da receita do ICMS, o principal imposto do Estado, que deve chegar a 48 bilhões e meio de reais. A previsão de subida do ICMS foi possível após decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. A Corte decidiu que a energia elétrica e telecomunicações só podem ter o imposto reduzido em 2024. Sobre os combustíveis, ficou decidido que a gasolina não pode ser considerada bem essencial e, por isso, não pode ter o ICMS reduzido, como previa a decisão do governo federal, que influenciou na arrecadação dos estados. Se definiu o que é, na área de combustível, bem essencial. É claro que diesel continua, que aveia continua, gás de cozinha continua, mas gasolina não é mais bem essencial. Então vai se ajustar uma nova alíquota, possivelmente um acordo do Brasil inteiro, que não será 18,
mas também não será 32. Eu acho que tem hipótese de crescer 4, 5 pontos percentuais. E tem uma decisão do ministro Barroso, que não é nova, mas está no bojo dessa discussão, que energia e telecomunicações também é bem essencial. Mas o ministro Barroso mitigou o impacto para 2024. Então, um pedaço daqui, um pedaço da acolá, dá para fechar esse número de mais 5 bilhões. A comissão também aprovou o parecer ao Plano Plurianual 2020-2023. Foram incluídas no texto final 163 emendas propostas pelos parlamentares. Os 2 pareceres vão ser votados aqui no plenário na semana que vem. O plenário aprovou nesta quinta o projeto que determina que servidores públicos, ativos ou inativos, tenham a possibilidade de autorizar ou não o desconto na folha de pagamento de valores destinados à pensão alimentícia. O texto do deputado André Correia estabelece que o servidor deverá fazer uma declaração escrita informando o percentual a ser descontado. Só será possível descontar até 30% dos valores brutos recebidos. O texto substitutivo acolheu emendas da deputada Marta Rocha e agora segue para a análise do governador. A gente não pode admitir que uma decisão judicial seja autorizado o seu questionamento por uma manifestação de um servidor que a mera manifestação desse servidor faz com que a decisão judicial não seja respeitada. Então esse é o primeiro tema. O segundo tema é o aceitar nesse projeto que os acordos possam ser informais sem apresentação de nenhum documento da nuance das partes. Então, como é que eu aceito um acordo informal, mas que eu não tenho qualquer comprovação? Então, a fala do servidor, daquele que vai pagar a pensão por si só é suficiente, o que também não está correto. A outra questão é admitir os acordos extrajudiciais, mas a gente sempre faz valer as decisões, por exemplo, já existentes, como a Lei Maria da Penha, em que no meio da primeira audiência, a juíza, na medida protetiva, pode decretar o pagamento antecipado, né, a garantia de um alimento provisional. Isso não era acolhido, então a gente faz valer essa decisão. E por último, né, o nosso entendimento de que ainda que o desejo do autor fosse apenas dar celeridade e informalidade, mas há uma nota da Defensoria Pública que nos alerta, né, que essa condição de permitir essa liberalidade vai colocar em risco as mulheres vítimas de violência, que serão, sem dúvida nenhuma, intimidadas para que aceitem esse tipo de acordo extrajudicial. Também pode ser alterada a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS. A proposta do deputado Valdec Carneiro determina que 10% dos recursos do fundo devem ser executados pelo Instituto Rio Metrópole, órgão estadual de gestão da região metropolitana. O valor deve ser empregado na construção de habitações de interesse social na modalidade autogestionária, ou seja, administrada por associações ou cooperativas com experiência na área. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Nesse projeto nós quisemos aproveitar um conceito que já existe, né, e que já funcionou muito bem numa política nacional de habitação de interesse social, foi Minha Casa Minha Vida, que tinha uma vertente conhecida como entidades, que era a vertente que financiava projetos habitacionais de cunho popular, que eram concebidos e executados pelos próprios movimentos sociais que comprovassem a expertise técnica e que eram fiscalizados pelos órgãos técnicos de controle. Isso funcionou muito bem, não só porque essas moradias foram construídas, como se comprovou que essas moradias foram construídas a custo muito menor, né, que aquelas que foram construídas pelas empreiteiras convencionais dentro da mesma política pública, do mesmo programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que nós quisemos nesse projeto foi, antes de mais nada, introduzir esse conceito na legislação habitacional do nosso Estado.
e, ao mesmo tempo, aproveitar o projeto para fortalecer o Conselho Gestor do FEIS, do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E a deputada Mônica Francisco quer incluir no currículo das escolas públicas da rede estadual a educação climática. A disciplina abrangerá temas como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais, justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, integridade da biosfera, entre outros. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.